Olá meninas, meu nome é Sabine, eu tenho um blog chamado Girls on Road e nós vamos falar de abusos. O objetivo desse vídeo é que a gente estimule as meninas a contar pra alguém o que aconteceu com elas e que tenham coragem de expor esses acontecimentos e não guardarem só pra si, porque eu sei como é muito difícil você segurar por muitos anos alguma coisa que aconteceu e que você vai ter vergonha, você vai se sentir suja e mal, e que na verdade a culpa disso nunca é nossa, nunca, nunca, nunca. E os relatos que eu vou contar de hoje serão 2 e serão sobre relatos familiares. Oi Sabine, nunca pensei que contaria as coisas que me aconteceram para alguém, mas sinto que preciso compartilhar isso. É como se fosse uma forma de me libertar desse peso que carrego há anos. Tenho 20 anos e dos meus 7 a 10 anos passei por algumas situações que me deixam muito triste até hoje. Primeiro tive problemas com meu padrinho, marido da prima da minha mãe. Muitas vezes ele passava o dia na casa da minha tia e quando eu ia para lá, ficava no computador em um quarto sozinha. Nesse momento, ele costumava chegar e ficar alisando meus braços e depois ia descendo até os meus seios. Eu tinha cerca de 7, 8 anos e isso durou até os meus 10. Eu ficava imóvel e continuava jogando no computador como se nada tivesse acontecendo. Tinha medo de contar para alguém e dizerem que era mentira minha. Depois de um tempo, ele começou a passar o seu pênis no meu braço e alisando os meus seios que nem eram formados ainda. Certo dia, eu estava deitada no quarto dormindo de bruços. Ele ficou se esfregando em cima de mim e colocou a minha mão dentro de sua calça. Eu fiquei sem saber o que fazer, até ele escutar um barulho e sair correndo e eu fingir que nada aconteceu. Depois desse dia, nunca mais dormi na casa da minha tia. Ocorreu também que quando eu tinha 9 para 10 anos, o filho da minha madrasta, que é 5 anos mais velho que eu, costumava me alisar quando eu estava dormindo. Várias vezes acordei com ele passando a mão em mim, mas eu fingia dormir e ficava me mexendo. Isso fazia ele sair de perto de mim. Senti ele com o meu seio em sua boca e algumas vezes ele tentou fazer com que eu fizesse sexo oral nele, eu dormindo. Nunca contei nada disso para ninguém. Um dia meu pai me viu chorando, mas disse a ele que era apenas saudade de casa. Sempre me senti culpada por ser uma garota com quadris largos e isso chamava a atenção de alguns homens. Sentia medo de ficar com qualquer homem sozinha. Até hoje, quando vejo meu padrinho e a filha da minha madrasta, sinto arrepio. Penso que podia ter evitado isso se tivesse contado para alguém logo no começo, mas o medo era maior. Sinto vontade de esquecer tudo isso, mas infelizmente faz parte das minhas memórias. Segundo relato. Queria contar a minha história de abuso. Nunca disse para ninguém. Sempre quis que o mundo soubesse, mas tenho medo de ouvir a minha voz falar isso em voz alta. Meu tio abusou de mim. Por muitos anos, na verdade. Quando eu nasci, meu tio tinha 13 anos. Lembro de ser muito pequena, de nem ao menos saber ler. E de acordar de madrugada e sentir alguém me tocando no escuro. Ele colocava a mão na minha boca, dizia que estava brincando e abaixava minha calcinha. Isso acontecia com frequência. Uma vez lembro de acordar e ele não estar só. Um amigo dele estava junto e tocava no meu peito, mas nem peito eu tinha. Eu morria de medo, sentia um aperto no estômago, ficava com vergonha de fazer algo. Como eu ia falar que o meu tio tinha tocado em mim, na minha borboleta, que era como eu chamava minha vagina quando eu era pequena? Eu não conseguia. Eu comecei a dormir só com a minha mãe. Chorava para ela deixar eu dormir no quarto dela, para que ele não pudesse me acordar. Uma vez, ele até mesmo chegou a ir no quarto da minha mãe me tocar. Depois disso, quando eu dormia sozinha, ele começou a avançar mais. Eu acordava com ele roçando em mim e às vezes com o dedo dentro de mim. Era horrível. Eu chorava para ir ao banheiro depois, sentia ardência, e minha mãe dizia que eu deveria estar com mania de prender o xixi. Eu concordava. Era muito mais fácil concordar com isso do que dizer a verdade. Eu tinha medo de falar, medo que a minha mãe começasse a odiar seu irmão por minha culpa, medo que todo mundo soubesse o que ele fazia comigo. Era tanto medo que eu dormia debaixo da cama às vezes para tentar me esconder. Isso durou anos, tempo demais. Depois ele parou de me acordar à noite me tocando, mas me olhava sempre. E eu tinha medo. Ele me observava andar pela casa. Joguei fora as minhas saias e os meus vestidos sem que minha mãe visse, só para ele não olhar por debaixo da minha roupa quando eu subia as escadas e ele ficava embaixo, tentando ver tudo. Eu odeio o nojo que eu sinto. Eu odeio o medo que eu sinto. Eu odeio minha falta de coragem de contar isso para alguém, de não ter falado na época. E eu odeio ainda mais abraçá-lo no Natal e ter que chamá-lo de tio. Por incrível que pareça, essas histórias com família são muito frequentes
e a gente não tem coragem de contar pra ninguém por ter medo da família brigar ou não acreditarem na pessoa e criar uma revolta ainda maior. E antes de tudo, o principal que todo vídeo de abuso a gente tem que falar é que você não tem culpa nenhuma do que aconteceu com você e você não deve ter vergonha disso, porque quem deve ter vergonha é esse cara babaca que abusou de você quando você era uma criança. E ainda mais, isso é pedofilia. E eu acho extremamente necessário você contar isso pra sua família, porque se esse cara fazer isso com você, o que vai impedir ele de fazer isso com outra pessoa, com outra criança? E alguém tem que denunciar isso, alguém tem que falar pra ele que isso não tá certo e que ele tem que parar isso e que ele é um pedófilo escroto. E você não tem que ser obrigada a encarar esse homem. Vocês duas do relato, vocês não têm que ser obrigada. Vocês não têm que passar o Natal com esse cara, vocês não têm que visitar eles. E falem isso pra mãe de vocês, por favor, falem. E caso você não tenha passado por alguma situação assim, fique de alerta com pessoas mais novas da sua família e meninas mais novas e conversem isso, porque isso é um assunto que precisa ser falado. É um assunto que infelizmente é normal de acontecer e que de normal não tem nada. Então, tomem cuidado, tomem muito cuidado, porque nessa nossa cultura ainda acreditam que podem fazer o que quiserem com mulheres e infelizmente isso é uma verdade que a gente passa. Então sempre denunciem, sempre fiquem de alerta e qualquer coisinha que vocês achem estranho, vigiem. E um dia, se vocês se tornarem mães, se vocês forem irmãs, se vocês tiverem uma prima nova, fiquem de olho e perguntem e tentem conversar e sejam o apoio que elas precisam. E eu amo muito vocês, eu agradeço muito vocês serem fortes o suficientes pra contar isso pra gente e dividir um pouquinho essa dor e ajudar muitas meninas a terem coragem de contar isso ou denunciar isso. E caso você seja uma dessas meninas que quer desabafar com a gente e eu contar um pouquinho o que já aconteceu com vocês, eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês mandarem em anônimo a história, o meu e-mail e caso vocês também queiram mandar também na página do Facebook da Girls on Road. E sejam livres para fazer isso e eu vou estar aqui para conversar sempre que vocês precisarem e juntas somos muito, muito, muito mais fortes que sozinhas. E eu amo muito vocês e até a próxima.